Livro Ciência da Vida Após a Morte. Autores: Alexandre Moreira Almeida, professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, fundador e diretor do NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF, coordenador da Seção de Espiritualidade, Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL, ex-coordenador da Seção de Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria, WPA, de 2014 a 2020, quando coordenou a elaboração do Position Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry, da WPA, fundador e ex-coordenador da Comissão de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, de 2014 a 2021, coordenador do PTA, Programa de Transtornos Ansiosos, do HU UFJF e da TV NUPES. Possui graduação em Medicina pela UFJF, especialização em Terapia Cognitiva Comportamental, residência e doutorado em Psiquiatria pela USP e pós-doutorado pela Duke University, EUA. Autor de mais de 190 artigos científicos e capítulos, que receberam mais de 8.000 citações. Índice H45. Já realizou mais de 600 apresentações em eventos acadêmicos, sendo 151 em 18 países no exterior. Concedeu mais de 400 entrevistas de divulgação científica para a mídia. Editor do livro Spirituality and Mental Health Across Cultures, Oxford University Press, 2021. E coautor de Science of Life After Death, Springer, 2022. Atuando principalmente na investigação de relações entre saúde e espiritualidade, experiências espirituais e relação mente-cérebro. Mariana de Abreu Costa, médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, psiquiatra pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo CELG, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciência do Comportamento da Faculdade de Medicina da UFRGS, membro do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, DPE-APRS, membro da Comissão de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Associação Brasileira de Psiquiatria, atuação em consultório privado como psiquiatra clínica e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Humberto Schubert Coelho, professor adjunto do Departamento de Filosofia da UFJF, professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFJF, coordenador do Núcleo de Filosofia Clássica Alemã, NUFCOL, coordenador da área de História e Filosofia do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, NUPES, membro do Grupo de Estudos sobre o Judaísmo do Labo PUC-SP, membro do Grupo de Estudos Globais da Universidade Aberta de Lisboa, membro titular da Academia Brasileira de Filosofia, membro do GT Dialética da ANPOF, presidente do segmento brasileiro do Movimento Internacional Lusófono de 2023 a 2024. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 2005. Obteve o grau de mestre nesta mesma universidade em 2007. Doutorado sanduíche em Ciência da Religião nas Universidade Federal de Juiz de Fora e na Martin Luther Universität Halle, Alemanha. Realizou estágio pós-doutoral na Escola Superior de Teologia, EST, 2013, e no Ian Ramsay Center of Science and Religion, University of Oxford, 2020. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia da cultura, metafísica, ética e filosofia da religião, dialogando também com aspectos sistemáticos e filosóficos da teologia e da ciência da religião. Trabalha com autores variados em perspectiva historicista da evolução das ideias, com ênfase em metafísica e propostas de filosofia primeira e fundamental. Em aportes para outras disciplinas, quais a ética, a filosofia da cultura e no debate ciência-religião, mantém o interesse no desdobramento dos aspectos essenciais da metafísica sobre as questões de filosofia aplicada. Foi coordenador dos cursos de licenciatura e bacharelado em filosofia da UFJF entre 2017 e 2019. Fonte:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Prefácio. Muitos cientistas põem em dúvida ou ignoram a evidência generalizada de um nível espiritual de realidade além do que é experimentado com os sentidos físicos. Eles desconhecem a possibilidade de vida após a morte, embora as evidências disponíveis tenham vastas implicações para os objetivos e valores da vida humana. Neste valioso livro sobre a ciência da vida após a morte, os autores examinam evidências sobre esse tema de maneira concisa e equilibrada. Eles fornecem uma base razoável para uma ampla audiência se informar sobre o que já é conhecido e o que permanece incerto sobre a natureza da vida consciente. As possibilidades de vida espiritual após a morte e de continuidade da consciência independente da atividade do cérebro humano são importantes demais para serem ignoradas com base na autoridade, opinião e preconceito. Como surgem as funções da consciência humana, como o senso de identidade, a continuidade da consciência, o livre-arbítrio e a criatividade? Como e por que valorizamos ideais que consideramos sagrados? Ou sentimos uma conexão pessoal com a natureza, outras pessoas e o futuro, se somos apenas coisas mortais e separadas que buscam maximizar seus desejos egoístas? Por que a evolução se moveu implacavelmente na direção de uma complexidade, uma consciência e uma coerência cada vez maiores, se os mecanismos da consciência são totalmente determinados pela matéria inconsciente? O que está fazendo com que os líderes dos governos modernos, corporações, instituições culturais persistam em ações que criam condições que prejudicam a consciência humana, incluindo o medo das mudanças climáticas planetárias, a violência da militarização e a desconfiança da desigualdade social? O potencial da vida humana para a sabedoria e outras virtudes é tão inadequado que precisamos aprimorar os seres humanos usando inteligência artificial e outras inovações tecnológicas? Alternativamente, podemos realizar melhor nosso potencial humano inexplorado por meio de autorrealização em condições humanas de vida? A possibilidade de vida após a morte é o mais antigo e talvez o mais importante de todos os mistérios sobre a natureza fundamental da vida e da consciência. A admiração pela vida espiritual após a morte é bem documentada pelos elaborados enterros cerimoniais dos mortos dos primeiros Homo sapiens, literalmente homem sábio. De fato, arte, narrativa, ciência e espiritualidade são aspectos da consciência humana autoconsciente, que surgiram juntos há cerca de 100 mil anos, quando a evolução se tornou consciente de si mesma na forma de seres humanos sábios. A espiritualidade é definida como a busca do que está além da existência humana. A maioria das pessoas relata experiências autotranscendentes, pelo menos ocasionalmente, nas quais sentem que são um aspecto inseparável de algo além da existência humana, que é infinito e sagrado. Já está bem documentado que aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos saudáveis da saúde são fortemente promovidos por uma compreensão da vida que admite a realidade das experiências autotranscendentes e da vida espiritual após a morte. Os que duvidam da possibilidade de vida após a morte são deixados com a necessidade de reconhecer tais fenômenos, mas eles apenas os consideram como ilusões fortuitas, promotoras de saúde,
Um capricho inadvertido da evolução genética ou cultural que favoreceu tais fenômenos do Homo sapiens em virtude de promover sua sobrevivência física e seu sucesso reprodutivo, e ou comunidades mais cooperativas e confiantes. No entanto, de fato, todos os organismos vivos são aspectos de sistemas complexos nos quais a simbiose e a cooperação estão mais envolvidas no funcionamento social e ecológico saudável do que a competição e a agressão. As coisas que parecem separadas aos nossos sentidos físicos não estão separadas de qualquer outra coisa no nível mais fundamental da realidade. Por exemplo, as células são apenas parcialmente separadas por limites semipermeáveis, que estão ativamente envolvidos na troca de materiais dentro e fora de si. Todos os pedaços da matéria e seres vivos são compostos de quanta, que estão constantemente surgindo e retornando a um campo universal de energia e informação, ou seja, campo de Higgs. Consequentemente, nenhum modelo estritamente físico na ciência pode dar conta da consciência ou da própria vida. Se a vida sobrevive após a morte, e a consciência não é explicada apenas pelo cérebro físico, então parece ser necessário e sábio admitir um aspecto transcendente à realidade, como fizeram muitos de nossos filósofos e cientistas mais criativos ao longo da história, como está bem documentado neste livro. No entanto, muito se desconhece sobre como os processos físicos, mentais e espirituais surgem na consciência humana. O progresso em nossa compreensão mais profunda na natureza da vida e da consciência é prejudicado pela ideologia da mente fechada, embora esteja havendo algum avanço em vários campos, conforme discutido neste livro. Ferramentas úteis desenvolvidas para a medição e experimentação facilitam a investigação rigorosa do funcionamento humano associado a possíveis fenômenos espirituais, como experiências autotranscendentes, descobertas criativas simultâneas, os dons das crianças prodígio e dos ainda mais surpreendentes fenômenos de mediunidade, experiências de quase morte e casos do tipo reencarnação, conforme discutido neste livro. No entanto, muito desse trabalho para construir paradigmas científicos adequadamente expandidos da consciência humana ainda está em suas fases preliminares. Em última análise, questões sobre a possibilidade de consciência independente do cérebro ou de vida após a morte não podem ser totalmente apreendidas objetivamente ou compreendidas pelo intelecto humano, ou seja, mente analítica. O limite do intelecto é reconhecer que é finito e incapaz de aprender o que é infinito ou transcendente. A consciência humana autoconsciente é uma experiência subjetiva, com capacidades criativas distintas, que surgiram exclusivamente no Homo sapiens há cerca de 100 mil anos. Envolve um insight imediato sobre teorias, estética e valores, que é intuitivo e holográfico, com um contexto espacial e temporal que abrange o passado, o presente e o futuro de uma forma vívida, fluente e tolerante à ambiguidade. Em contraste, a mente analítica humana surgiu no Homo ergaster, literalmente homem trabalhador, um ancestral primitivo tanto do Homo neanderthalensis quanto do Homo sapiens, que viveu há pouco menos de 2 milhões de anos. A mente analítica procede de suposições e observações incertas de forma hierárquica para convergir em conclusões e procedimentos específicos para a busca de objetivos em benefício individual, que possui processos moleculares de autocontrole intencional diferentes daqueles encontrados na autoconsciência humana moderna. Além disso, a maioria dos trabalhos experimentais sobre os mecanismos neurais da consciência concentra-se principalmente no aprendizado procedimental e inconsciente de hábitos e habilidades, realizado não por primatas que evoluíram há mais de 41 milhões de anos e que possuem apenas componentes rudimentares da sapiência humana moderna. Ao contrário do aprendizado processual inconsciente do foco materialista da mente analítica, o sistema de autoconsciência dos humanos modernos é singularmente capaz de perceber a continuidade da identidade, a autotranscendência e outros fenômenos espirituais. Infelizmente,
O desenvolvimento e a expressão da consciência espiritual podem ser prejudicados por condições como medo, violência e iniquidade, que são prevalentes nas sociedades contemporâneas. É útil lembrar que o método científico não pode provar o que é impossível, fato que muitas vezes é esquecido pelos céticos. O método científico só pode demonstrar as condições sob as quais algo é previsível. Assim, para compreender plenamente o potencial da consciência humana moderna, é necessário cultivar a autoconsciência em todos os seus possíveis estágios de autorrealização humana, como descrito por sábios intuitivos e místicos desde o início da história. Só então poderão ser descritas as condições para vários aspectos de possíveis estados humanos de consciência. Felizmente, muito se sabe sobre os processos de autorrealização e de desenvolvimento espiritual. Isso está começando a ser traduzido em paradigmas passíveis de descrição e compreensão científica confiáveis. Ciência, arte e espiritualidade são aspectos da autoconsciência humana. Eles não são naturalmente opostos ou incompatíveis entre si, porque são expressões da admiração humana pelos mistérios da vida e não podem ser simplesmente reduzidos a processos físicos ou cerebrais. Somos mais do que matéria. Então, aprender a integrar nossos hábitos para estar de acordo com nossos objetivos e valores é o que promove nossa saúde e nos dá significado e propósito. Este livro pode fornecer um antídoto esclarecedor para o ceticismo cego que distorce o bom senso humano com tanta frequência nas sombras generalizadas da sociedade contemporânea. Uma vida saudável e feliz também é uma vida virtuosa, porque esses aspectos do nosso ser consciente são inseparáveis. A realização humana não pode ser derivada de coisas materiais externas, como consumo desenfreado, riqueza ou poder. Nem a autorrealização procede de crenças baseadas em autoridade externa ou opinião. O que é benéfico é que cada um de nós reflita, com a mente aberta, sobre o que os outros têm observado acerca dos mistérios da vida. E então cada um olhe profundamente dentro de seu próprio ser para descobrir quem eles são realmente e o que lhes dá satisfação e significado duradouros. Esta jornada interior é interessante e frutífera para aqueles que desejam expandir sua consciência além dos limites de seus sentidos físicos e da mente analítica. Robert Cloninger, MD e PhD, Escola de Medicina da Universidade de Washington, St. Louis, Missouri, EUA, Anthropedia, St. Louis, Missouri, EUA. O livro Ciência da Vida Após a Morte investiga as evidências científicas sobre uma das questões mais desafiadoras e difundidas ao longo dos tempos, culturas e religiões, a sobrevivência da consciência humana após a morte. É a tradução para o português do livro Science of Life After Death, publicado pela Springer Nature, uma das maiores editoras científicas do mundo. Adquira já o seu!